Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Você é joia preciosíssima, você é filho, filha do eterno. Não é à toa que te chamo de príncipe e princesa, porque é filho do rei. Aleluia! Corra linda do Senhor, mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em 1 Coríntios, primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 4, no versículo de número 5. Muito bem, muito obrigado você que compartilha os nossos vídeos e sabe que eu sempre te peço, começou a assistir, não esquece, curte lá, tudo isso fortalece. Se inscreva no nosso canal, porque o YouTube entende que tudo isso é relevante. Quando você faz um comentário, um pedido de oração, ele vai colocando na plataforma os nossos vídeos mais à frente para ser mais visto. E com isso você me ajuda na evangelização, ok? Para se inscrever no canal é muito fácil. Aí embaixo tem umas letrinhas azuis, ou costuma ser em cima, a maioria das vezes é embaixo do vídeo. Clica ali, te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que é automático, não precisa preencher nada. Vai no sininho também para receber todas as nossas notificações. Oh, maravilha! Vem aí a FEXPO, que é a festa aqui agropecuária, festa, né, que é comemorada aqui, chamada de Festa da Cidade, né? 5 dias de festa, desde quarta-feira até o domingo, e abertura com os evangélicos. E o cantor que escolhemos foi Lucas Agostinho. Isso, Lucas Agostinho, ok? E está na grande mídia aí, está na mídia geral, as maioria dos louvores que é cantado nas nossas igrejas hoje, e tem participação dele como compositor e cantor, ok? Vamos fazer caravana de todo lugar e vamos participar desta FEXPO, principalmente na quarta-feira, dia 7, ok? Vamos lá. 1 Coríntios 4, versículo 5 está escrito assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Eita glória, hein? Então, esse capítulo 4 aqui, o apóstolo Paulo, ele começa dando orientações para as lideranças, né? Então, do versículo, principalmente do 1 ao 4, ele vai falar sobre dispenseiros de Deus, né? Assim, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Dispenseiro é aquele que tem a dispensa, né? Onde fica o alimento. É ele que tem a chave ali, é ele que pega o alimento e distribui o alimento. É isso que ele está dizendo. Ministro, a palavra indica subordinação. Descrevia originalmente um remador inferior em um navio com 3 níveis de remos, né? E é diferente da palavra servo, que quer dizer diáconos, tá? Então ele é usado aqui no 3, verso 5, mistérios, né? Então, quer dizer, os mistérios de Deus, o que Deus tem para revelar, ele usa os seus ministros, os seus dispenseiros. Amém? No versículo 2 ele diz: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel, certo? Então, fiel, a fidelidade era a virtude necessária a um administrador ou dispenseiros que gerenciava grandes propriedades. Então, ele que cuidava de toda aquela alimentação de todo o povo. Amém? Ainda no 4, nos chama atenção aqui de algo. Ele diz aqui, ó, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Quer dizer, de nada me argui a consciência. Paulo está afirmando que
tinha consciência limpa, nada acusava a sua consciência, mas que o juízo definitivo ficava por conta de Deus. Amém? Então, a partir do versículo 6, ele vai trazer aqui exemplo de vida, o exemplo dele como cristão. Ele diz no versículo 6, estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por vosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um ou detrimento de outro. Quer dizer, ele está dizendo aqui para o ministro, para a liderança não tomar partido. Amém? Então ele aplica essa figuradamente, né? Embora Paulo tivesse citado a si mesmo e Apolo, outros cujo nome ele não mencionou aqui, eram verdadeiros culpados, certo? Para que por nosso exemplo aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, que vocês aprendam conosco a viver segundo as Escrituras. Então ele estava dando exemplo de como se vive segundo as Escrituras, sem explorar os outros, tá? Porque haviam alguns ali fazendo partido, né? E querendo se beneficiar com isso, tá? Então, ele vai trazer lições aqui do versículo 8 ao 13, por exemplo, tá? Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós? Sim, quem dera reinasse para que também nós vivêssemos a reinar convosco. Ele vai dando algumas advertências até o versículo 13. Então, com mordaz ironia, né? Ele vai julgando aqui. Paulo contrasta aqui a imaginação exaltada dos coríntios com a degradação e o sofrimento experimentado pelos apóstolos em seu dia a dia. Então, eles estão mostrando aqui que eles estão se apegando a coisas materiais, ao passo que os apóstolos não. Viviam em sofrimento, em dores, em perseguição, né? E assim vai, em contratempo, contraposto ao que o grupo queria influenciar os demais. E no 15, ele diz aqui, porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Preceptores aqui, ou seja, autores. Mesmo que tivesse muitos autores, a mesma palavra que ele é usada em Gálatas, no capítulo 3, versículo 24. Amém? Os coríntios tinham muitos instrutores, é isso que ele está dizendo. Muitos estão querendo ensinar vocês, mas o único pai espiritual vocês têm, sou eu. Eu que fundei essa igreja. Eu que gerei vocês. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Louvado seja Deus. E até ele termina advertindo aqui nesse capítulo, que preferis? Irei a vós, outros, com vara ou com amor e espírito de mansidão? Ele termina o capítulo no versículo 21 falando sobre isso, quer dizer, eu quero estar com vocês em amor, que eu não precise aí exortar vocês com meu chicote, né? Com vara nesse sentido. A varada é palavra dura, amém? Mas o versículo que nós lemos nos chama muita atenção, porque ele diz, portanto, nada julgueis antes do tempo. Ele está dizendo aqui, não façam pré-julgamentos. Esperem, né? Esperem até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas. Ele não julga as pessoas antes do tempo. Porque tem... Perdão, tem gente que julga os outros, né? Você imagina que às vezes uma pessoa tem uma carreira promissora no país dele, às vezes num país de primeiro mundo, ele deixa aquele país, deixa a carreira promissora dele para ir fazer missão, às vezes para um lugar precário, né? Subdesenvolvido, né? O que faz uma pessoa fazer isso? É o amor, o chamado, a convicção do seu chamado, o amor às almas. Não é verdade?
Às vezes há pessoas que julgam quando olha o cristão e diz assim, está perdendo tempo, coitada lá. Deixa de viver a vida, de aproveitar, de ir num baile, de sair com a mulherada, com mulheres, quando é homem, né? Ou quando é mulher, de aproveitar, pegar um, pegar outro, né? Aproveitar bastante a vida, porque depois que casa não pode mais. Então tem gente que pensa assim, olha lá, deixando de beber, de aproveitar, de usar uma droga. Olha só, julgando a pessoa. Só que essa pessoa, ela abriu mão disso tudo em detrimento de que há algo muito superior a isso. Muito superior a isso. Porque a pessoa que está julgando muitas vezes desconhece a superioridade de que aquela pessoa que está abrindo mão sabe. Tem como sabedoria que existe algo após a vida, essa vida terrena. E ele que tem essa convicção, por isso abre mão, os cristãos fazem isso, né? Deixam os prazeres deste mundo, entre aspas, porque eu sempre costumo dizer, se o pecado fosse ruim, as pessoas, os hospitais não estavam cheios, se o pecado fosse ruim, os cemitérios não estavam cheios. Tudo é gente que se deleitou no pecado, nos prazeres do mundo. Se fosse ruim, as cadeias não estavam cheias. Porque todo mundo querendo aproveitar, né, e acabando, infelizmente, estando, né, sofrendo as consequências. Mas são atraídos, engordados, certo? Pelo pecado. Os prazeres do mundo são deliciosos, claro. Porque senão não eram atraídas, as pessoas não eram atraídas. Só que o cristão abre mão desses prazeres em detrimento de agradar o Senhor, porque ele entende que há algo muito maior, superior àqueles prazeres efêmeros, passageiros que o mundo oferece. Só quem é espiritual, só quem nasceu de novo sabe disso. A pessoa que não nasceu de novo, pessoa que não é espiritual, ela vê aos olhos humanos, igual Ló, quando Abraão permitiu escolher a parte da terra que queria. Ele cresceu os olhos com o quê? Com aquela parte que o campo era verdejante, que tinha árvore, sombra. Só que Abraão não se preocupou, ficou com a parte pior aos olhos humanos. Mas naquela parte que ele ficou pior, Deus o guardou, Deus o abençoou. E naquela que Ló ficou achando que era melhor, ele foi o quê? Invejado e atacado por inimigos que o sequestraram, levaram todos os seus bens, inclusive seus servos, mulheres e ele também, que Abraão teve que sair de lá da parte pior aos olhos humanos para até socorrer o próprio sobrinho. Entende? Nem sempre o que os olhos, que chama a atenção dos olhos, né? Que a Bíblia diz que a cobiça dos olhos, a concupiscência da carne, né? Os prazeres que a carne oferece, engorda os olhos das pessoas. E aí vem o problema. É escravizado pelo inimigo. Isso não é o próprio tio Abraão ir lá socorrê-lo com seus servos, né? Ele estaria escravizado, preso, talvez fosse até morto. Entende? É isso aí. Hoje é essa visão que a gente precisa ter como cristão. Entender que não é os olhos humanos, é os olhos na visão ótica de Deus, que é o melhor para nós. Amém? Isso aí. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, por isso que ele está dizendo aqui, ninguém julgueis antes do tempo. Então, não julga ninguém. Ele diz, o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Que às vezes a pessoa, às vezes até escolhe uma parte, mas, por exemplo, o ministério, mas o coração dele às vezes não está ali. Deus é que conhece, que julga. Às vezes, eu falei isso ontem, numa sabatina que nós fizemos para pastor, né? Lá na igreja do nosso amado pastor Genilson, falei sobre isso lá
com os pastores que estavam na sabatina, né? E o pastor Zé Maria, que estava passando pela sabatina, falei isso com ele, que hoje as pessoas olham para o ministério e têm um olhar com o olho gordo, né? O olho grande, achando que é coisa muito vantajosa. Só que é um preço muito alto a pagar e você tem que ter costa larga, ser perseverante, persistente, porque a maioria dos pastores sofrem muito, passam muitas dores e muitas necessidades. O Senhor supre cada uma delas. Mas por quê? Quando nós somos espirituais, pela fé, Deus usa um, usa outro para abençoar. Não é verdade? Às vezes o pastor está passando problema de aluguel para pagar um aluguel. Até de um templo, do templo, às vezes não é só da casa dele, não, às vezes é do templo mesmo. Ele não fica, às vezes, falando isso com os outros, pode comentar, às vezes, com alguém particular, amigo, né? E Deus sempre toca no coração de alguém que vai suprir aquela necessidade. Por que Deus faz isso? Porque Ele também quer abençoar a pessoa que está abençoando. Deus prova, é nisso que Ele nos prova, às vezes, para nos dar mais. Eu nunca esqueço, já contei isso aqui, eu vou contar de novo. Missionários e pastores foram até pedir uma oferta para uma obra na igreja para um dono de navios, um empresário, dono de vários navios. E ele fez um cheque muito generoso, entregou quando o pastor abriu e viu o cheque e foi agradecer, fechou o cheque, pôs no bolso, foi agradecer ele recebeu um telefonema, ele disse: olha, pastor, missionário, pastor, eu vou precisar de mudar o valor do cheque, porque eu acabei de receber uma notícia que um dos meus navios afundou. E eles falaram: não, claro, sim, perfeitamente, entregou o cheque. Como que ele tivesse doado 10 mil reais, um exemplo para a obra, né? Um exemplo que eu estou te dando. Aí ele fez um outro cheque. E quando eles abriram o cheque, como se fosse 100 mil reais, falou: peraí, o senhor não se equivocou? Às vezes o senhor queria colocar 1.000, porque o senhor acabou de perder um navio. Ele falou: não, não, é esse valor mesmo, porque o Espírito Santo falou comigo agora que quem cuida dos meus negócios é Ele, para mim não me prender a bens materiais. E é por isso que eu perdi um navio, porque eu comecei a colocar o meu olhar nas coisas materiais. E quem me deu o que eu tenho hoje é Deus. Então é isso mesmo que eu estou dando para a igreja. Então olha só, Deus às vezes quando quer abençoar alguém, é dessa maneira que Ele faz, Ele toca no coração para abençoar, para prosperar. Entende? Mas os pastores, missionários, passam muitas aflições, mas eles vivem pela fé. A Bíblia diz que, né, o justo viverá pela fé. Então ele vive pela fé. Né? Não é na fartura, sobrando, não é assim. Porque Deus não chamou ele para ser rico, milionário, não é isso. Hoje pregam-se até um evangelho aí da prosperidade, né, mas que não tem nada a ver com o evangelho bíblico. Nem todos foram chamados para ser ricos. Tanto é que Jesus, quando pregou, tinha servos, escravos e senhores. Ele nunca disse para o escravo deixar de ser escravo. Ele dizia de ser escravo espiritual. Né? E o servo, ele nunca disse: você tem que buscar sua independência, largar o seu senhor. Nunca disse isso. Nem Paulo, nem nenhum deles pregaram isso. Entende? Porque a prosperidade financeira não é para todos. Às vezes Deus nos prova para ver se onde está o nosso coração. Onde está o seu tesouro, está o teu coração. Amém? Então Paulo está dizendo aqui: Deus trará, porque Ele conhece o desígnio do coração. Aí ele encerra o versículo dizendo: então cada um receberá a recompensa da parte de Deus. O louvor aqui é a recompensa. Deus conhece a intenção. Se você tem um coração na obra, desejo de abençoar. Eu sempre digo, tem gente que fala, quer ser próspero, mas para quê? Para mostrar para os outros que tem, ou para viver egoístamente, vivendo só para ele, para sua família, mas ele não pensa no bem-estar do próximo, em abençoar os outros. Talvez se ele pensasse em abençoar os outros, eu quero ser próspero para mim abençoar, ele seria. Aí, quanto segredo, hein? Recebe aí, quero orar por você. Pai Todo-Poderoso, abençoa todos que acompanham o Café com Deus,
dando a graça, visitando corações, em nome de Jesus. Muito obrigado por todos que nos seguem no canal. Deus, os que curtem também, os que compartilham, principalmente os inscritos no canal, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus, gente. Senta o dedo aí, vamos compartilhar bastante.